Olá, meu povo. O nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, tem melhorado cada dia mais, junto com o presidente Lula e o ministro Alexandre Padilha. Só que a cada investimento, a cada verba enviada para os municípios, a população de cada município tem que ficar atenta o que está acontecendo na sua cidade. Por quê? Tem prefeitos que não são do partido do presidente Lula, aí não aceita os programas, não aceita os investimentos. Tem outros que, infelizmente, a verba chega e não é usada de maneira adequada. Enfim, a população em si tem que ficar vigilante a tudo isso. Por quê? Agora mesmo, o Ministério da Saúde vai investir muito na saúde pública e nos municípios. Então, a população tem que ficar atenta sobre isso. O Ministério da Saúde vai investir mais de 2.000 novas equipes de serviço de saúde vai chegar ou está chegando para atender a população. Se mais de 2.000 novas equipes de saúde, então essas equipes têm enfermeiro, tem médico, tem fisioterapeuta, enfim, toda a categoria de médico, enfermeiro, enfermeiro-chefe, enfim. Isso a população tem que ficar observando nos postos de saúde, nas UBS, os atendimentos. Como é que está sendo esses atendimentos? E outra, cobrar. Procurar saber o que o governo federal está fazendo e cobrar. Chegar abertamente, olha, a gente soube que tem isso, já está funcionando? Enfim, tem que cobrar. Essas 2.000 novas equipes vai ter 800 municípios brasileiros que serão beneficiados nesse investimento. E aí, desses 800 municípios brasileiros que serão beneficiados, nós temos que ficar de olho se o nosso município, o que a gente mora, vai receber. Inclusive, o que eu moro aqui em São Paulo. Nesses 800 municípios brasileiros, vão ser beneficiados com 280 equipes de saúde da família, 280 equipes de saúde da família, 182 equipes de atenção primária, 433 equipes de multiprofissionais. Eu acredito que esses multiprofissionais, os trabalhadores da saúde, que me perdoem se eu errar, eu acredito que são enfermeiros-chefe, auxiliares de enfermagem, não sei se auxiliar de odonto, enfim, eu acredito que seja, esses profissionais. E também inclui os médicos, enfim. Também vão receber 883 equipes de saúde bucal. Você tem que ficar atenta. O seu posto de saúde, a sua UBS, tem dentista? Você está conseguindo fazer todos os seus tratamentos dentários na rede pública? Tem hospital, policlínica? Na sua cidade tem policlínica? Nas policlínicas tem odontologia? O serviço de saúde bucal? Isso a gente é que tem que ficar atento, minha gente.
Não é o governo federal, não é o Lula que tem que ficar vigiando cada município, não. Quem tem que vigiar o município somos nós. Por quê? O prefeito, os vereadores, quem paga somos nós. O salário, quem botou o prefeito lá para governar o município foi nós. Quem botou os vereadores lá fomos nós. Quem paga o salário deles é a gente. Quem faz as nossas leis, as leis do nosso município, são os vereadores. Então, minha gente, tem que ficar muito atento a isso. Vamos parar de eleger pessoas que não fazem nada pelos nossos municípios e depois que não fazem nada, ficar culpando o governo federal ou o governo atual. Falando, porque fulano é de partido X, só rouba, é ladrão, é não sei o quê. Não, gente. Quem foi que você votou? Qual foi o vereador que você votou? Se elegeu? Tá lá. O que foi que ele fez? Qual foi a lei que ele fez pelo seu município? O que é que o prefeito do seu município tem feito? Quem votou nele foi você. Foi eu, foi você. Então, preste atenção no que o governo federal está investindo na saúde pública. Além de todas essas equipes de saúde da família, atenção primária, multiprofissionais, saúde bucal, também vai ter 50 equipes de atenção primária prisional. Eu achei excelente, porque o nosso sistema prisional é terrível, terrível. E não é porque as cadeias estão lotadas, não é porque aquelas criaturas que estão lá cometeram crimes e até crimes bárbaros, tiraram a vida de pessoas, enfim. Não é porque eles estão lá que eles não precisam de tratamento, que eles não precisam de medicamento, que eles não precisam de ir ao médico. Precisa. Eles são seres humanos. Infelizmente, ali dentro existem as piores pessoas, as pessoas que cometeram os piores crimes, né? Com criança, com adolescente. É uma população que, infelizmente, não é todo mundo que olha para eles e vê a necessidade deles. Por quê? Porque eles nos ferem, eles como seres humanos, eles nos ferem, nos atacam, tira a vida de pessoas da nossa família, destrói famílias, destrói vida de criança, de adolescente, nos rouba, destrói a casa da gente. Então é muito difícil você que está do outro lado, ou você que passou por alguma situação causada por essa pessoa que está lá dentro de uma prisão, você olhar e ainda defender que eles tenham uma qualidade de vida. Eu entendo, é muito difícil. Graças a Deus, na minha família até hoje, nunca passei por certas situações causadas por ninguém e espero nunca passar. Mas é difícil, é muito difícil. Mas nós temos que olhar, apesar de tudo, nós temos que ter outro olhar. Eles precisam de cuidados de saúde física, psicológica, emocional e precisa de apoio de todas as formas, porque o nosso sistema prisional é terrível. A pessoa entra lá e sai pior. Sem falar que as cadeias masculinas estão lotadas. Então, assim, extremamente lotadas. Então, é muito difícil, mas o governo está olhando por esse lado, graças a Deus. E vai ter 50 equipes de atenção primária prisional. É pouca? É. Porque olha o tamanho do Brasil. Quantas cadeias, quantas prisões tem no Brasil lotada de prisioneiros, tanto homens quanto mulheres. Olha o tamanho do Brasil. São 27 estados, mais o Distrito Federal. Cada estado tem as suas prisões. Enfim, é pouco ainda, mas tá lá. Vai garantir pelo menos essas 50 equipes de atenção primária para essa população que tanto precisa. Que eles precisam, né? É como eu acabei de falar. Infelizmente, são pessoas que
nos agride, nos machuca, nos fere, mas vão para lá, vão pagar o preço de tudo que fizeram, mas são seres humanos. Infelizmente, assim, infelizmente não. Felizmente eles precisam de ajuda. E o governo tem que dar, né? Também, além das 50 equipes de atenção primária prisional, também vai ter 80 equipes de consultórios de rua. Para que os consultórios de rua? Para atender a população de rua. Uma coisa que nós temos que ficar muito atenta aqui em São Paulo. Por quê? Porque o estado de São Paulo é um dos estados que mais tem moradores de rua. Eu acredito que sim. Aqui em São Paulo, existe muito morador de rua, principalmente na capital. E a população da capital tem que ficar muito atenta a isso. Para que esses consultórios de rua? Para acolher essas pessoas, para cuidar dessas pessoas. Eles estão na rua, mas eles precisam de cuidados físico, psicológico e emocional. Passa mal, tem pressão alta, se machuca, uns agridem os outros na rua. Eles precisam de cuidado. E vai vir 80 equipes de consultórios de rua. Pois é. Vamos ficar atenta aqui em São Paulo. Porque o prefeito de São Paulo é bolsonarista, não está nem aí, de extrema-direita, pouco se importa com a população de rua. O governador, muito pior. E para onde vai esses 80 equipes de consultório de rua? Né? Para onde vai? Temos que prestar atenção. Temos que buscar informação e ver aonde está indo parar esses investimentos. Porque simplesmente o estado de São Paulo pode vir, sei lá, das 80 vir, sei lá, 20, 30, sei lá, 10, 15, e depois você não vê. E aí o investimento foi para onde? Né? Cadê os consultórios de rua? São 80. Tem que vir algum para cá, né? Fora as cidades do interior de São Paulo, porque não é só a capital. A concentração de morador de rua em São Paulo é muito grande na capital, mas todas as cidades fora de São Paulo têm moradores de rua, né? E vamos ficar ligados a isso, né? Porque o presidente Lula, o Ministério da Saúde, ele está enviando esses investimentos da saúde para todo o Brasil, para todos os estados, né? Independente de partido, independente de quem está governando. O problema é que os prefeitos bolsonaristas não aceitam, os governadores bolsonaristas não aceitam os projetos do governo Lula por ser de esquerda, por ser Lula. E aí o que é que acontece? Não aceita e sai nas redes sociais falando mal do governo, falando mal do presidente. Como se ele não tivesse feito nada. E ele fazendo. Procura, segue as redes sociais do Ministério da Saúde, segue as redes sociais do ministro Alexandre Padilha, que aí você vai ver o que é que eles estão investindo. Pessoal, por isso, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha meu vídeo. Eu preciso que o canal daqui dessa plataforma entregue os meus vídeos, tenha mais visualizações, que chegue a mais pessoas. Então, eu preciso da ajuda de vocês.